Eu prefiro minha cabeça num prato do que ver uma vida inútil diante de Deus. E sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Olá pessoal, estamos começando mais um Tempo de Mesa, sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Estamos hoje aqui, hoje eu sou o seu irmão Paulo. Prazer estar com vocês, hoje com a nossa irmã Vitória Lopes. Vai ser bênção, eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Já pega aí o teu caderninho para anotar, a tua Bíblia para acompanhar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. E nós vamos comentar sobre a mensagem de ontem, né, que o nosso querido pastor Alan trouxe, uma mensagem muito poderosa, né, até o tema, né, muito forte, a cabeça no prato, né, e uma mensagem de despertar, uma mensagem que faz a gente ter um posicionamento, pensar, refletir. E eu quero ler o versículo-chave que ele colocou, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 e verso de número 10. É o 10, né? O 8, na verdade, 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Eu achei algo interessante que ele tinha comentado, parece um final triste, mas para ele é um final bom. Mas por que terminar com a cabeça em cima de um prato? Mas isso significa que João Batista, ele cumpriu o chamado dele. Ele cumpriu a ordem do Senhor, que foi pregar a palavra. E eu quero fazer uma pergunta: você tem cumprido os propósitos de Deus para a sua vida, a chamada de Deus para a sua vida? E ele disse algo que eu até marquei também, que me tocou profundamente, que ele disse que ele prefere ter uma cabeça no prato do que viver uma vida inútil diante de Deus. E João, ele realmente preferiu morrer pela verdade, irmã Vitória. Eu acho que essa mensagem que o pastor trouxe, ela veio muito de encontro ao nosso coração, principalmente para aqueles que estão vivendo uma vida morna, né? Eu não sei se eu quero o Senhor, eu não sei se eu quero viver os propósitos dele, e eu acho que está chegando um tempo que o Senhor, ele não quer mais meio termo, ele não quer mais aquelas pessoas que estão um pouco firmes, outro pouco até mesmo desacreditando do chamado, desacreditando do propósito. Até existem pessoas que se perguntam se vale a pena viver o chamado do Senhor, se vale a pena renunciarem. Mas acredito que através da história de João Batista a gente vê alguém que pode parecer extremo aos olhos de muitas pessoas, mas é alguém que viveu com perfeição a vontade do Senhor, que viveu com perfeição aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Então, é uma pergunta que nós devemos nos fazer: nós estamos vivendo a totalidade da vontade do Senhor, ou nós estamos vivendo com medo de entregar tudo para o Senhor? Sim, né? Muito forte. E para a gente viver os propósitos de Deus, como a irmã Vitória estava falando aqui, a gente tem que entregar tudo para Deus. Renunciar, porque se a gente for ver o contexto, quando menciona na Bíblia sobre o João Batista, a roupa dele era diferente, a alimentação dele era diferente, o lugar onde ele trabalhava, onde ele pregava a palavra era diferente. E às vezes, para a gente cumprir também o nosso chamado, o nosso propósito de Deus, a gente vai ter que ser diferente. O pastor Alan comentou algo também que eu fiquei pensando: nossa, é verdade. Ele falou assim, Vitória, talvez se o João Batista fosse para a sinagoga pregar daquela época, muitos não iam aceitar ele. Não ia aceitar ele, a pregação dele. Só que ele foi para onde? Ele foi para o deserto. Ele era tão instruído pelo Senhor que ele não foi pelo óbvio, né? Ele foi pela direção do Senhor. Então, às vezes, a gente quer servir a Deus baseado naquilo que o irmão do nosso lado está vivendo. Ah, mas o irmão não teve que renunciar a tal coisa. Mas e se o Senhor está pedindo para você renunciar a isso? E você está olhando para o irmão do lado que não fez. João Batista, ele não era guiado pelo que as pessoas diziam. E aí tem até uma parte da Bíblia que fala, perguntam para ele, né, se ele é o Cristo. E ele, com convicção, ele fala que não, porque ele sabia quem era, ele sabia quem ele era no Senhor, ele sabia o lugar que ele tinha que assumir, ele sabia o propósito dele e ele era decidido naquilo que ele vivia com Deus. E isso é muito forte porque ele se encontra na Bíblia. Porque ele é uma palavra que foi cumprida na vida dele, né? Que iria diante do Senhor preparar os caminhos. Então, o João, ele viveu os propósitos de Deus. E eu quero dizer algo para você. Talvez você está aí e você não sabe os propósitos que Deus tem para a sua vida.
Talvez você está aí, mas o que Deus tem para mim? O que Deus quer? Se você tiver um encontro com Deus, você mesmo está aí nos ouvindo, você tirar um tempo para buscar você e Deus, e você falar, Deus, revela para mim os seus propósitos, eu tenho certeza que Ele vai te revelar os projetos que Ele tem para a sua vida. Eu conto uma história minha, a Vitória, que, tipo assim, eu já era líder aqui dos obreiros da juventude, né? E só que, tipo assim, eu fiz uma reunião, e a reunião era o tema assim, qual é o seu chamado? Então chamava cada obreiro e falava assim, qual é o seu chamado? O que Deus falou com você? Só que muitas pessoas vêm falar assim, Paulo, você prega, você é uma bênção e tal. Só que eu nunca tinha parado e perguntado para Deus de fato. E isso é algo interessante, porque muitas pessoas, alguém pode chegar para você e falar assim, você canta bem. Legal. Você tem uma boa oratória, você sabe pregar, você é de oração. Só que o que Deus tem falado para você? Exato. O que Deus tem revelado para você? E eu não sabia. Então eu falei, meu Deus, olha que vergonha. Eu falei, eu fiz a reunião, mas eu não tinha chegado diante de Deus e falado, Deus. Aí num dia, eu estudava ainda, eu acho na época, cheguei no sábado a fazer TEC, eu cheguei no quarto da minha mãe, o único quarto que tem chave, peguei, a gente ia ter uma reunião dos jovens 4 da tarde, meio-dia, fechei o quarto, entrei com a minha Bíblia e ali comecei a orar. E conhecidamente também li em Isaías, uma palavra onde, como nosso líder missionário fala, ela deixou de ser história que serviu para mim, e ali eu entendi todos os propósitos com Deus para minha vida. Comigo foi da mesma forma também. Eu lembro que o Senhor me deu uma palavra em Isaías 49, a palavra do meu chamado. Isaías também? Isaías também. Todo mundo tem um Isaías, aí, acho. E aí eu lembro que essa palavra começou a queimar no meu coração, mas eu achava que era uma coisa. E aí, durante o tempo que eu fui crescendo no Senhor, amadurecendo na vida com Deus, tentando entender mais a fundo o que realmente era, Ele foi me revelando. Porque que nem o Paulo falou, as pessoas, principalmente no contexto igreja, às vezes não por maldade, as pessoas vão chegar e vão falar, nossa, mas eu acho que tu deveria fazer isso, eu acho que tu deveria fazer aquilo, eu acho que... E foi assim comigo também. Então eu acabei indo guiada por aquilo que as pessoas falavam sem entender o plano original que Deus tinha pra mim. Então, às vezes, a gente vai pegando um plano de cada pessoa. Eu acho que seria legal tu cantar. E a pessoa vai lá cantar. Eu acho que seria legal tu tirar foto. E a pessoa também tá tirando foto. Eu acho que seria legal tu fazer tal coisa. A pessoa, às vezes, vai fazendo tudo, menos o que Deus pediu pra ela fazer. Então, a gente precisa ter acredito que essa profundidade com o Senhor de entender o propósito original que Ele tem pra cada um de nós, né? Sim, isso é muito forte, porque às vezes você tá nos ouvindo e você talvez é um filho de um pastor, filha de uma pastora, de pastor, enfim, filho ou filha, e as pessoas te rotulam, né? Pessoas querem colocar, você vai ser um pregador também, você vai ser, mas isso é também muito importante, porque às vezes a gente cuida muito, Vitória, até de jovens que vêm do mundo, sim, só que jovens também, às vezes, que já têm pais na igreja, precisa ser cuidado, porque você não pode, isso aqui pode até machucar, mas Deus está falando com você não pode se esconder atrás do chamado do seu pai, da sua mãe. Você não pode esconder. Se você não tiver um encontro com Deus, é que nem o pastor Jaime tem falado no culto, né, uma criança que pregava desde pequeno, quando ela cresceu, foi para a faculdade, ela chegou e falou assim, pai, mãe, era o que vocês me levavam para a igreja, mas eu mesmo não conheço a Deus. Então você precisa ter um encontro com Deus. Mas eu já sou líder de jovem, às vezes o seu... Desculpa falar, mas Deus está falando, eu vou falar. Às vezes o seu ministério está travado porque ainda você não sabe o que Deus tem na sua vida e você está fazendo na força do seu braço. Exato. E eu acho que esse é o ponto-chave da nossa vida, para nós que queremos viver a vontade do Senhor, assim como João Batista viveu. Entender o nosso propósito, porque eu acho que as pessoas que não entendem o seu propósito em Deus, elas acabam não fazendo nada de forma excelente. Elas acabam se entregando na totalidade, parcialmente, né? Que é esse o foco da mensagem. Elas não se entregam totalmente, assim como João Batista se entregou, renunciou a tudo que ele tinha. Porque, para pensar, se você não sabe para onde você está indo, para onde você está caminhando, o propósito da tua vida, você vai renunciar para quê e por quem? Por que você vai renunciar? Então, as pessoas que não entenderam ainda o propósito do Senhor, elas não encontram sentido no renunciar, no abrir mão de coisas, no matar a carne, porque o próprio João Batista fala, né, que ele cresça e que eu diminua. É uma triste. Eu acho que
a morte de João Batista, ele é o ápice do que eu diminua para que o Senhor apareça, que eu diminua para que o teu propósito se estabeleça, que eu diminua para que o Senhor seja Senhor na minha vida. Muitas vezes as pessoas oram, falam, não, Deus é o Deus da minha vida, Deus é o meu Senhor. Mas você sabe o que é o Senhor? Aquele que vai exercer senhorio sobre a tua vida. Aquele que vai ser senhor sobre os teus sentimentos, sobre as tuas decisões, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você vive, a maneira que você se comporta. Então, às vezes, o próprio Senhor Jesus falou isso. Vocês chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Então eu vejo muito isso dentro da igreja. Cristãos que estão vivendo parcialmente a vontade do Senhor, que estão vivendo parcialmente o propósito do Senhor. E por isso não conseguem renunciar, por isso não conseguem abrir mão de coisas, porque não encontram o sentido. Ainda não encontraram o propósito delas, ainda não encontraram o porquê que elas estão fazendo o que estão fazendo. Às vezes você faz algo na tua igreja, às vezes você é um líder de jovens, está liderando só porque o teu pastor colocou ali porque não tinha mais ninguém. Só que você precisa entender, eu estou liderando por quê? Por que eu estou cuidando de jovens? Por que eu estou cuidando de almas? Por que eu estou tirando uma foto? Por que eu estou pegando o microfone para cantar? Nós precisamos entender o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. João Batista entendia que ele fazia o que ele fazia, que ele se entregava totalmente porque ele entendia que tinha um propósito no final, porque ele entendia que ele estava estabelecido no deserto, vivendo diferente dos demais, porque existia um propósito, porque ele entendia o porquê ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Eu acho interessante que, se você encontrar, você manda para mim depois. Mas vocês não vão ter meu WhatsApp, então, essa brincadeira. Mas deixa algo interessante, deixa nos comentários. Mas a gente não encontra na Bíblia João Batista sendo usado para cura. Adivinha, você encontrou? Não. Alguém encontrou aqui? Não encontra. Você não encontra João Batista expulsando o demônio. Mas você encontra o João Batista pregando o arrependimento. Você não encontra que o João Batista orou e alguém foi curado de dor de cabeça. Mas por quê? Porque o João estava no centro da vontade de Deus. E a gente precisa também estar no centro da vontade de Deus. E naquilo que Deus revelou, assim como Deus revelou para o João Batista o chamado dele, tem pessoa que Deus revela o propósito, que é muito forte, Vitória, porque a pessoa começa a querer inventar também. Sim. Né? Começa a querer inventar, ou às vezes a pessoa não sabe como ela estava falando, a pessoa também, eu acho que é isso, acho que... E aí começa a perguntar, mas por que não está dando certo, né? E tipo assim, às vezes você tem muito a entregar, você tem a unção, uma pessoa devota a Deus, uma pessoa que se entrega, que ora, e glória a Deus por isso, que tem uma disposição para renunciar. Só que se você não saber de fato o que Deus tem para a sua vida, como você está falando, né? Como que você vai renunciar? Como que você vai abrir mão se você não sabe por onde ir? Então, chega diante de Deus ainda hoje. Não sei qual horário, qual momento você vai estar assistindo esse tempo de mesa, mas chega diante de Deus, quando você terminar, desliga o celular, já deixa lá, deixa o Instagram, deixa tudo, joga lá o celular de lado, pega a sua Bíblia e fala, hoje eu vou ter encontro com Deus e hoje eu creio que Ele vai revelar o que Ele tem para a minha vida. E quando Ele te revelar, porque tem muitas pessoas, Vitória, que Deus, Ele revela e a pessoa fala assim, mas eu acho que eu não tenho potencial. Eu acho que eu não... Mas isso, eu acho que está errado. Se Deus te liberou uma palavra, passe que passar, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai te capacitar. E não fica olhando para frente, olhe para hoje, porque o que você vive hoje vai ser fundamental para você chegar lá na frente e ver tudo que Deus falou para você. E com João foi assim. Se a gente for ver, eu gosto muito, porque, Vitória, que, acho que não falei a memória, em Lucas, né? Quando, depois que Zacarias e Isabel, né, o pastor até comentou que até o nascimento dele foi um milagre, né, um casal que era exemplar, né, que era o Zacarias e Isabel, ela era estéril e tudo mais, e oraram, buscaram a Deus, depois onde apareceu, enfim. Só que a Bíblia diz que ele ia crescendo no deserto, e ele começou se fazendo agradável diante dos homens, diante das pessoas, mas ele crescia no deserto. E você tem crescido dentro do seu propósito? Você tem crescido dentro daquilo que Deus Ele tem para você? Então eu tenho certeza, se você buscar a totalidade de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida, seu ministério vai alavancar. Agora o Paulo falou sobre João que crescia no deserto,
E às vezes o deserto é um momento difícil que você está passando, talvez até na tua igreja. Nossa, mas eu olho para o meu lado, parece que ninguém me apoia. Eu olho para o outro, parece que não tem ninguém. Eu olho para cá e parece que eu tô sozinho. Só que deserto também é lugar para nós crescermos. Deserto também é lugar para nós amadurecermos se nós estivermos no propósito. Talvez você que está assistindo pode até olhar para aquilo que nós estamos falando e pensar assim, nossa, que extremo. Nossa, mas a história de João Batista aconteceu com João Batista. Não precisa todo esse radicalismo. E eu acredito que quando nós conseguimos ver a Deus da forma que João viu, renunciar a certas coisas se tornam tão pequenos. Se torna tão pequeno. Então, se nós vemos a Deus como João viu, nós vamos conseguir viver como ele viveu, nós vamos conseguir abrir mão de coisas como ele abriu. Então, se você estava assistindo até aqui pensando, nossa, mas é muito difícil para mim renunciar, é muito difícil para mim abrir mão de certas coisas, para mim isso é muito extremismo. Na verdade, você ainda não viu o Senhor como você precisa ver, você ainda não conheceu o Senhor como você precisa conhecer. Você ainda não teve um entendimento completo de quem o Senhor é, porque quando nós estamos diante da grandeza de quem Ele é, certas renúncias, certas coisas se tornam pouco perto de quem o Senhor é, perto daquele que talvez te tirou das drogas, da depressão, e hoje você não quer renunciar a um relacionamento por causa do Senhor. Hoje você não quer renunciar a uma mágoa que existe dentro do teu coração. Às vezes você não quer renunciar a um pecado. O que é isso perto do tamanho do Senhor? O que é isso perto do que João Batista viveu? O que é isso perto do que grandes homens de Deus entregaram para o Senhor, né? E interessante que às vezes você é um pastor ou um líder de jovens também, que você pode estar falando assim, mas o lugar onde eu tô é ruim. O lugar onde eu tô não tem jovens. Ou aqui os jovens são muito difícil. Ou às vezes você está até numa igreja, minha igreja é difícil. Você parou para pensar que o João estava onde, Vitória? Deserto. E as pessoas iam para ouvir ele pregando. Então, o lugar, quando você está no centro da vontade de Deus, o lugar não quer dizer o que vai determinar ali. Ou seja, não vai determinar o que vai acontecer ali, o lugar. O lugar vai ser só algo a mais. Não, mas aqui não é localizado, não tem um shopping perto, aqui é um lugar onde é pobreza, há um lugar... Mas se você está no centro da vontade de Deus, Deus vai te honrar no pior lugar. No pior lugar, Deus vai fazer chover de jovem, você que talvez é um pastor, Deus vai fazer chover de membro, só que a diferença vai estar dentro... Desculpa se bater, se fazer alguma coisa no microfone, mas a diferença vai estar dentro de você. Vai ser você, vai ser a diferença. Você vê o João no deserto, mas era onde Deus queria ele. Ezequiel no vale, mas era onde Deus queria ele. José na prisão. Na prisão, no Egito, né? Era onde Deus queria eles. E todos eles que foram até um lugar onde eles não queriam, Deus honrou, porque onde eles não queriam, mas onde Deus queria que eles estivessem. Na verdade, eu acredito que todas as pessoas que Deus quer usar para fazer algo muito grande, Ele vai colocar elas em um lugar difícil. Exato. Então, se você está num lugar difícil, não pense assim, nossa, Deus me odeia. Não, Deus ama muito você. E Deus confia muito naquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E é exatamente por isso que você está no lugar que você está. É exatamente por isso que você está fazendo o que você está fazendo. Porque o Senhor enxerga tanto potencial naquilo que Ele colocou em você, porque o potencial que nós temos não vem de nós. O Senhor que coloca em nós a graça para fazer aquilo que nós fazemos. Então, Ele enxerga em você algo muito além do que talvez você mesmo está enxergando. Então, se você está nesse lugar, se você está no deserto, hoje, como João Batista estava, se preocupe só em estar no centro da vontade do Senhor. Se preocupe só em viver aquilo que Deus quer que você viva. E não seja morno. A palavra fala lá em Apocalipse, né? Eu não vou lembrar todo o versículo, mas ele fala: quem me dera se fosse quente ou frio. Mas porque vocês são mornos, né? Vomitar-te-ei. Então a gente precisa ter um cuidado
na nossa falta de entrega para o Senhor. Nós precisamos ser radicais mesmo em entregar tudo para o Senhor, porque nós só temos essa vida para renunciar para o Senhor. Nós só temos essa vida para, às vezes, ainda que chorando, renunciar a alguma coisa pelo Senhor. Porque quando nós estivermos na eternidade, o que nós vamos renunciar? O que nós vamos entregar para Ele? Então lembre que você só tem essa vida para renunciar para o Senhor, para entregar tudo para Ele, para não se importar com o que as pessoas falam, mas para viver o propósito que Ele estabeleceu para você. Isso é muito forte, porque o pastor Alan, ele tem uma frase, né? E ele fala, né, que ele abre os sonhos dele, viver os sonhos que Deus tem para ele. Ele abre mão dos sonhos dele, então ele prefere não colocar expectativas, mas para viver os sonhos que Deus tem para ele, né? Exemplo, o João Batista não menciona, mas a gente não vê que o João Batista ele teve uma guerra interna, não, mas eu vou para o deserto, né? Às vezes, Vitória, tem gente que fica até brava até com o líder, com o pastor. O meu pastor quer o fim do meu ministério, está me enviando para um lugar ruim. O meu líder, eu vou sair da juventude, estou indo para um bairro pequeno. Mas é lá que Deus ele vai revelar o propósito maior e vai se revelando, e a sua intimidade e comunhão vai crescendo. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, e assim, Vitória, você que tem a unção de Deus, como a Vitória falou aqui, às vezes Deus vai te colocar nos piores lugares para você consertar. E olha só, se você chegar em um lugar que está, vamos dizer assim, já está arrebentando, né, torce para você pelo menos manter. Porque se diminuir, você vai ser cobrado. Se aumentar, glória a Deus. Agora vamos supor, você chega em um lugar que está detonado. Lugar que está, tipo assim, quebrado. Você chega com a unção de Deus, com a direção, como diz a canção do Daniel, né? Eu vou seguindo a divina direção. Você vai seguindo as direções de Deus. E você faz aquele lugar transbordar, as pessoas vão ver que você estava na direção de Deus, e com isso contou lágrimas, renúncias. E foi assim com o João, porque o João batizou muitas, o ministério do João batizou muitas almas, e foi coroado, Vitória, quem que chegou lá para ser batizado? Jesus. Que honra, né? E eu acredito que João Batista é um legado para nós. A gente não pode viver pensando só no hoje. Nós precisamos pensar nas próximas pessoas que virão, futuras gerações que vão olhar para nossa história e vão falar: essa pessoa renunciou. Essa pessoa, ela deu tudo desse. E um exemplo foi Eliseu, né? Agora me veio no coração quando Eliseu, ele morre e os ossos dele, um moço morreu e cai nos ossos dele, em cima dos ossos. E ali ele ressuscita, ele volta à vida. Eu acredito que quando nós vivemos uma vida radical com o Senhor, quando nós entregamos tudo, o nosso legado fala e é capaz de ressuscitar outras pessoas. Forte. Talvez você está pensando em desistir, pensando em largar tudo, abandonar tudo, até mesmo tirar a tua vida. Mas se você permanecer um dia aquilo que era só osso, que você achava que não tinha mais jeito, só restou esses ossos aqui, vai servir para ressuscitar outras pessoas, porque você decidiu entregar tudo para o Senhor, porque você decidiu continuar. E quando você continua, quando você entrega tudo para o Senhor, quando você não tem medo de viver a vontade de Deus, vira legado para outras pessoas. Aleluia. Vira legado para outros, para próximas gerações que virão. Talvez daqui, 50 anos, 60 anos, nós não estejamos mais aqui. 60, acho 60, que pode daqui 80 anos. 80 anos, Vamos colocar assim. Nós não vamos mais estar aqui. Mas aquilo que nós construímos com o Senhor vai falar para as próximas gerações. Aleluia. Vai abençoar próximas gerações, se nós não desistirmos. Se nós não olharmos para trás, tirarmos a mão do arado, olharmos para trás e voltarmos. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser radicais na nossa vida com o Senhor. Se Ele pediu para entregar, entrega. Se Ele pediu para fazer, faz. Não tenha medo, seja corajoso, corajosa, porque o Senhor te chamou, o Senhor quem te escolheu. E é Ele quem te sustenta nessa jornada. Você citou Eliseu sobre renúncia. Eu achei, né, lembrando quase o começo do Eliseu, mas quando o Elias falou assim, se você me vê antes que eu seja levado,
Você pode pedir e vai acontecer o que você pediu. Só que, qual que foi o pedido do Eliseu? Porque o Elias chegou e falou assim, ó, pede o que você quiser antes que eu seja levado. Olha a renúncia até no pedir uma vitória. Ele podia pedir, eu quero muitos anos de vida, eu quero ficar rico, eu quero a morte dos meus inimigos. Só que ele disse assim, olha, Vitória, isso aqui que eu falo para os meninos, a gente tem que ser focado nas coisas espirituais, a gente tem que ser focado, sensível e desejar as coisas, desejar como ela falou, porque muitas pessoas às vezes vai chegar e falar assim para você, como eu já sofri muito disso, você é fanático, é desnecessário, mas quando você tem fome de Deus, você quer mais dele a qualquer custo. E o Eliseu falou assim, eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Era como se o Eliseu falasse assim, Elias, eu acho fantástico tudo que você viveu, mas eu quero ver o dobro. O legado do Elias deixou. Então, a renúncia do Eliseu foi até no pedido, e a porção dobrada foi tanto que alguns estudiosos dizem que ele fez o dobro de milagres, e ainda teve esse caso, quando depois de morto, eu creio que tinha tanta unção nos ossos dele que caiu morto em cima dos ossos dele e voltou à vida. Então, viva os projetos de Deus para a sua vida. E lembre que quanto mais unção, mais renúncia. O dobro de unção, mas o dobro de renúncia também. Então, eu acredito que é isso, que Deus possa te abençoar através dessa mensagem, que essa mensagem encontre lugar no teu coração e possa frutificar em nome de Jesus. Exatamente, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E só uma frase do pastor aqui que eu achei interessante, que ele colocou até um ha-ha-ha aqui. Ele falou assim, ó, João Batista deve ser um espelho para a nossa geração. Que lutemos para que o reino se estabeleça ou sirvam minha cabeça no prato. Ele colocou ha-ha-ha. Ou seja, ele falou ó, que a nossa nação, né, o João Batista seja um espelho, e que a nossa geração luta para que o reino estabeleça, ou sirva, né? Então, você que entendeu a revelação da palavra, né, a sua cabeça no prato. Isso não quer dizer tristeza, não quer dizer tadinho, tadinha. Não, tadinho João não, porque, como o pastor falou, ele não bateu nas costas do Herodes, da mulher dele, não, tudo certo, não passou pano pro pecado. Tá errado. Pregou, renunciou e viveu o que Deus tinha, morreu, mas o legado dele ficou. O final mais feliz que nós podemos viver é uma vida vivida aos pés do Senhor e vivendo aquilo que Ele tem preparado. E só uma frase que eu tinha anotado aqui. As pessoas que se entregam totalmente só nos parecem extremas se não temos a mesma revelação que elas. Então não ligue para aquilo que as pessoas vão pensar. Viva tudo aquilo que Deus preparou para você. Sem medo do que os outros vão falar, sem medo do que os outros vão pensar. Viva a totalidade daquilo que o Senhor preparou para você. Eu só quero ler mais um ha-ha-ha do pastor, que eu acho engraçado esse ha-ha-ha dele. Ele colocou aqui, ó, ha-ha-ha. Prefiro minha cabeça em um prato a ser omisso com a minha missão. Prefiro minha cabeça em um prato a aceitar o diabo discipulando a noiva de Cristo. Isso aí. Aceite o propósito de Deus para a sua vida e você verá o melhor tempo da sua história. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor todas as pessoas que ouviram este tempo de mesa, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa impactar a vida de cada um, Senhor Deus, que recebeu essa palavra, Senhor Deus. Pai, se houve erros aqui, foram nossos, mas se houve, Pai, algo de bom aqui, que eu creio que houve muitas coisas, é tudo do Senhor para eles, ó Pai. Porque de nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo, Pai. E que cada um possa, meu Deus, receber essa palavra, Senhor, e colocar em prática, Pai, viver os projetos e os planos que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai. Se tiver alguém, Senhor Deus, passando por uma luta, Senhor Deus, espiritual na sua vida ministerial, Senhor Deus, travado, Senhor, sem saber por onde ir, Pai, nós repreendemos agora e ordenamos que todo mal saia em nome de Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos todos, ó Deus, que participaram desse tempo de mesa, que o seu chamado seja desperto agora, que o seu chamado seja destravado e que você viva as promessas e os projetos de Deus para a tua vida, para a tua geração e tua família, em nome de Jesus. E nós temos alguns recados para você, lembrando que todo sábado às 16 horas nós temos o Sunset na Avenida São João 791. Deus abençoe e até o próximo tempo de mesa. Tchau.